Fala galera, beleza? Esse final de semana rolou o CNU 2024, Concurso Nacional Unificado, por uma série aí de carreiras potenciais das pessoas. E eu resolvi fazer esse vídeo para a gente bater um pouquinho as questões que foram cobradas, né? A gente teve aí uma prova que, na minha opinião, não foi difícil, mas aqui a gente vai passar questão por questão e vamos destrinchar um pouquinho como que a gente poderia ter tido uma nota boa nessa prova. Se liga só. Já solta o dedo no like, curte, comenta, compartilha. O intuito aqui é ajudar o máximo de pessoas e realmente eu preciso da ajuda de vocês com relação a isso, porque, enfim, ajuda muito o canal e a gente consegue alcançar mais pessoas, tá? Simbora pro vídeo. Bom, então vamos lá. Tô com a prova aqui. Vamos lá falar um pouquinho mais dessas questões e ler também o texto. Vamos ver o que aconteceu aqui. Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou, primeiro de tudo, eu vou ler o texto com vocês em inglês, tá? Depois a gente vai ler um pouquinho desse texto, fazendo essa compreensão do que a gente leu, e aí a gente vai para as questões, tá? Antes da gente começar, vamos falar um pouquinho sobre estratégia. João, não acho a estratégia de ler o texto antes das questões muito eficiente. Eu vou explicar por quê. Vocês têm, em média, de 4 minutos por 4 minutos por questão para fazer. Se você ler o texto todo, você provavelmente vai gastar um tempo aí legal nisso, tá? Tá, João, mas como é que eu vou fazer as questões sem ler o texto? Se você prestar atenção no enunciado de cada questão, a grande maioria delas tem o parágrafo de onde a resposta tá? Isso é sim um bom indicativo aí de começar, mas ao longo do tempo, ao longo da prática, de simulados dessas provas, vocês vão pegando aí como fazer de forma melhor, tá? Então vamos lá, vamos para o texto aqui. Então vamos lá, aqui a gente vai ter Brazil Online Learning, deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. Brazil Online Learning Tools Harvest Children's Data. Basicamente, o que o texto já começa a dizer pra gente? Que as ferramentas de educação, né, ferramentas educativas online, estão cultivando, estão semeando as informações das crianças. Então aqui, de cara, já dá uma preocupação, está passando uma preocupação para o leitor sobre o uso, né, dessas informações das crianças de forma online. Então vamos lá. Educational websites directed at Brazilian students, including two created by state education secretariats, monitored children and collected their personal data, Human Rights Watch said today. The national government should revise Brazil's data protection law by adding new safeguards to protect children online. Analysis conducted by Human Rights Watch in November 2022 and reviewed again in January 2023 found that 7 educational websites extracted and sent children's data to a third-party companies using tracking technologies designed for advertising. These websites not only watch children inside of their online classrooms, but follow them across the internet, outside school hours, and deep into their private lives. Children and their families in Brazil are being kept in the dark about the data monitoring conducted on children online classrooms, said, não sei falar o nome, He Jun-han, children's rights and technology researcher and advocate at Human Rights Watch. Instead of protecting children, state governments have willfully, essa palavrinha vai pegar na frente, tem uma questão sobre ela, have willfully enabled anyone to monitor them and collect their personal information online. Human Rights Watch found that 5 websites deployed particularly intrusive tracking techniques to invisibly spy on children in ways that were impossible to avoid or protect against. One of these websites uses session recording, a technique that allows a third party to watch and record the user's behavior on a web page. That includes mouse clicks and movements around a web page, the digital equivalent of login video monitoring each time a child scratches their nose or grasps their pencil in a class. Typically, the third party would then scrutinize the data on behalf of the website to guess a user's personality,
their preferences and what they're likely to do next, or how they might be influenced. Advertisers might use these insights to target the child with personalized content and ads that follow them across the internet. Profiling, targeting, and advertising to children in this way infringes on their privacy, as it is neither proportionate nor necessary for these websites to function or deliver educational content. It also risks violating children's other rights if this information is used to guide them toward outcomes that are harmful or not in their best interest. Such practices also play an enormous role in shaping children's online experiences and determining the information they see at a time in their lives when their opinions and beliefs are at high risk or of manipulative interference. Brazil's Data Protection Authority should stop these assaults on children's privacy. It should require these companies and state governments to delete children's data collected and prevent them from further using children's data for any purpose unrelated to providing education. Brazil's constitution protects the right to privacy. The country has also ratified the UN Convention on the Rights of the Child, which entitles children to special protection that guard their privacy. Brazil's data protection law, however, the Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, or the General Personal Data Protection Law, doesn't provide sufficient protections for children. It doesn't explicitly prohibit actors from exploiting children's information or require them to provide high levels of safety and security for children. Lawmakers should amend the law to establish comprehensive child data protection rules, including bans on behavioral advertising and the use of intrusive tracking techniques on children. These rules should also require all actors offering online services to children, including online learning, to provide the highest levels of protection for children's data and their privacy. Então, o que acabou acontecendo aqui? Lemos o texto, provavelmente levamos minutos para ler isso aqui. Na hora da prova, você não só tem que ler esse texto, mas também ir fazendo essa tradução na sua cabeça, o que nem sempre é eficiente, tá? O texto basicamente fala sobre, de maneira bem geral, ele está falando que informações de uso das crianças à internet estão sendo vazadas para empresas de publicidade e coisas afins, tá? Então aqui ele faz essa análise, né, do quão perigoso isso pode ser, do quão maléfico isso pode ser até mesmo para o crescimento, para o desenvolvimento dessas crianças, se a gente não deveria ter uma vigilância maior sobre esse tipo de informação e por aí vai, tá? Se a gente for trazer aqui, vamos tentar trazer conforme a gente for fazendo as questões, a gente vai trazendo também a tradução certinho e eu vou falando sobre palavras e expressões que vão ser úteis para a gente, beleza? Então vamos lá, galera. Primeira questão. Aqui tem um desafio, né? Porque quando a gente vê essa primeira questão, 41, ela diz o seguinte: The main purpose of the text is to... Ou seja, o propósito, o objetivo principal do texto é de... E aí a gente cai, né, na questão. Cara, João, mas você falou que você defende não ler o texto. Só para... né, eu trabalho com muitos alunos há muito tempo, principalmente para focos em provas de proficiência, tá, pessoal? Então, TOEFL, a galera que quer fazer mestrado, doutorado, faculdade fora do Brasil, eles demandam que os alunos façam essas provas e não sai muito desse aspecto de gerenciamento de tempo. Então, eu trabalho muito com os alunos situações muito parecidas com essas aqui, tá? Então, assim, eu tenho uma certa credibilidade para falar sobre isso, principalmente para a galera que não me conhece. E aí a gente bate, né, a gente esbarra nessa questão aqui, de tipo, cara, como é que eu vou saber o propósito do texto se eu não li o texto? Dá uma olhadinha, vamos voltar no primeiro parágrafo do texto, tá? Vamos lá.
Educational websites directed at Brazilian students, including 2 created by state education secretariats, monitored children and collected their personal data, Human Rights Watch said today. The national government should revise Brazil's data protection law by adding new safeguards to protect children online. Então esse parágrafo ele está dizendo, sites educacionais, né, direcionados a estudantes brasileiros, incluindo 2 que foram criados por secretarias estaduais de educação, monitoraram crianças e coletaram suas informações pessoais. Human Rights, né, Então, Human Rights Watch falou hoje. Eu imagino que isso aqui deva ser uma instituição, né? E aí ele continua. O governo nacional deve revisar a Lei de Proteção à Informação do Brasil, como? Adicionando novas defesas para proteger as crianças online. Cara, o primeiro parágrafo do texto já falou isso, beleza? Show de bola. Vamos voltar no texto, né? Vamos voltar na questão. Então, o propósito principal do texto. Aí vem a primeira. Criticize Human Rights Watch for not taking action in solving Brazilian children challenges concerning their access to education. Criticar a instituição não vai ser, né? A gente sabe que muitas dessas provas, ir por eliminação é, sem sombra de dúvidas, uma estratégia muito eficiente e essa letra A não tem nada a ver. Vamos para B. Influence children's parents to watch and protect their children from digital crime by reducing their time of access to the internet. Influenciar os pais das crianças a assistir e proteger as crianças de crime digital, como? Reduzindo o tempo delas ao acesso à internet. Também não me soa isso, não. C. Discourage excessive parental care as to what children access and how they use the internet during their school hours. Descorajar um cuidado dos pais excessivo. Já vou parar por aí, tá? D. Advocate for the monitoring and data collection carried out by content companies so that ads and the internet experience are shaped to influence children. Advogar para o monitoramento e a coleta de informação pelas companhias, pelas empresas de conteúdo, para que as publicidades e a experiência na internet são moldadas para influenciar crianças. Gente, não tem nada a ver. Só por eliminação só pode ser a E. Se a gente parar para pensar, cara, na minha opinião, de A a D são respostas até quase beirando o absurdo. Olha a E, como é que vai fazer total sentido. Report on the findings of Human Rights Watch regarding the inappropriate monitoring and collecting of children's data by educational websites. Então, reportar nas descobertas da instituição do Human Rights Watch com relação ao monitoramento inapropriado e coleta inapropriada da informação das crianças pelos sites. Então, é um item que faz completo sentido. Certo? Próxima questão. Questão 42. Vamos lá. In the segment of paragraph 2, então a gente aqui já iria para o parágrafo 2. These websites not only watched children inside of their online classrooms, but followed them across the internet. The term them refers to, e aqui eu quero fazer um adendo, tá? Para quem não me conhece, eu tenho um perfil no Instagram. Eu passei dica disso aqui não tem muito tempo atrás e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Eu não preciso nem voltar no parágrafo para matar essa questão. Por quê? Vamos lá, vamos falar um pouquinho disso, gente. Them é o que nós chamamos de pronome objeto. Isso aqui no português é parecido com o pronome oblíquo, aquele lo, lá, o, a que a gente usa depois dos verbos, até mesmo para não ter que repetir a mesma coisa. Então aqui ele está falando o quê? Estes websites não somente assistiram, vigiaram crianças dentro das suas salas de aula online, mas as seguiram
ao longo da internet, através da internet. Então esse them, ele está completamente referente a crianças. Eu poderia simplesmente substituir esse them por children de novo, por crianças de novo. Mas não tem por que repetir as coisas. Então aqui a resposta é children também. Aqui é simplesmente gramática. Beleza? Próxima questão. 43. Vamos lá. In the excerpt of paragraph 2, mesmo parágrafo 2, these websites not only watched children inside of their online classrooms, but followed them across the internet. The expression not only, but indicates. Gente, de novo, eu não preciso voltar no texto para matar essa questão. Isso aqui é o que nós chamamos de connectors. O que basicamente são as conjunções no português. E, portanto, entretanto, todavia, connectors. Tá? O not only, but, e no inglês a gente ainda tem not only, but also, normalmente usado assim, ele passa uma ideia de adição. Por quê? O que isso aqui quer dizer? Não somente, como também. Ou seja, ele está adicionando uma informação. Não preciso voltar no texto. Essa resposta aqui é a D e só pode ser a D. Beleza? Questão 44. In paragraph 3, the statement, instead of protecting children, state governments have willfully enabled anyone to monitor them and collect their personal information online, means that the permission given by the state governments to third-party companies was... Aqui basicamente ele quer dizer, ele quer saber o que significa willfully, tá? É isso. Vamos lá, vou dar uma destrinchada nisso aqui. Will, normalmente a gente acha que é o futuro, né? I will go to the beach, eu irei à praia. Mas isso só se for usado como um verbo. Nesse caso, não é um verbo, isso aqui é um advérbio. Isso aqui está caracterizando uma situação. Nesse caso, will está sendo usado no sentido da palavra vontade. Vontade, tá? Então, por exemplo, eu posso falar que I have a will of traveling. Eu tenho uma vontade de viajar. Posso falar isso tranquilamente. Nesse caso aqui, o que ele está colocando? Ele está colocando o will, que é a vontade, e ele está colocando o sufixo, o final da frase, com o full, que é o quê? Cheio. Então, cheio de vontade. Vamos dar uma olhada nas opções. Acidental, cheio de vontade? Não. Convencional, também não me parece certo. Gradual, cheio de vontade, não é sinônimo. Providencial, olha a letra E. Intencional, intentional. Onde tem intenção, tem vontade. A resposta é a E, intentional. Beleza? 45. In the section of paragraph 4, the third party would then scrutinize the data on behalf of the website to guess the user's personality, their preferences, and what they are likely to do next. The expression, what they are likely to do next, refers to the children's. Aqui também é uma questão de vocabulário. A palavra likely significa a mesma coisa que probable. Ou seja, uma coisa que é likely é uma coisa provável. O contrário dela seria unlikely, é uma coisa improvável. Então, olhando as respostas aqui, a gente tem, olha a letra B, probable subsequent actions. Então aqui a gente tem prováveis ações subsequentes. Essa é a resposta. Beleza? Vocabulário. 46. In the section of paragraph 4, the third party would then scrutinize, mesma coisa, né? E aqui ele quer saber do scrutinize. Então, the term scrutinize indicates that the third party company would. A gente precisa de novo saber que palavra é essa.
tá? Essa palavra, ela é muito, muito parecida com, então, scrutinize, com examine. Examinar, tá? Examinar é um sinônimo de examinar. Olhando as respostas, eu tenho a letra B, roughly, que significa mais ou menos, de qualquer forma. Então, um exame não é assim. A C, partially discard the data. Partially significa parcialmente, também não é examinar. A D, totally ignore the data. Claro que não, totalmente ignorar. E a E, moderadamente, também não é exame. Olha a letra A, closely. O que é o closely? De maneira próxima. Closely examine the data. Então, examinar de maneira próxima a informação. A resposta da 46 é a letra A. Questão 47. Essa, para mim, no meu caso, foi a mais fácil, tá? In the excerpt of paragraph 5, it also risks violating children's other rights if, this information is used to guide them toward outcomes that are harmful or not in their best interest. The word if indicates, galera, eu vou fazer a tradução dessa questão e a resposta vai aparecer. No trecho do parágrafo 5, também arrisca violar os outros direitos das crianças se, o if significa se essa informação é usada para guiá-las, né, as crianças, em direção a resultados que são prejudiciais ou nos seus melhores interesses. E aí ele pergunta, a palavra se, if, indica uma... Gente, se indica o quê? Indica um contraste? Não. Indica uma causa? Também não. Conclusão, nem comparação. A palavra se indica uma condição. Então, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou doar meu dinheiro. É uma condição. Eu estou pensando em algo hipotético. Beleza? Questão 48. In the segment of paragraph 6, Brazil's Data Protection Authority should prevent them from further using children's data for any purpose unrelated to providing education. The word unrelated contains a prefix. Então aqui ele quer saber sobre a palavra unrelated. E ali até fala, contém um prefixo. É isso aí mesmo. Vem comigo aqui. Unrelated. Qual que é o prefixo dessa palavra? É isso aqui, un. Gente, isso no português também acontece. O contrário dessa palavra aqui, feliz, não é triste. O contrário dessa palavra é infeliz. Esse in de infeliz, no inglês, ele é muito expressado através do un. Ou seja, uma coisa que é related é uma coisa relacionada. Uma coisa que é unrelated é uma coisa que não é relacionada. Ou seja, o un, ele traz uma ideia contrária. E aí ele vem com a pergunta da questão. Um prefixo passando uma ideia similar é encontrado na palavra. Todas essas palavras que estão aqui nas opções, a única palavra que traz um prefixo que passa uma ideia o contrário é a letra B, invisibly. Por quê? Se eu falo só a palavra visibly, significa visivelmente. Se eu trago invisibly, significa invisivelmente. Ou seja, eu mudo o significado dessa palavra para o contrário. A resposta da 48 é a letra B. Questão 49. In paragraph 7, the statement the General Personal Data Protection Law doesn't explicitly prohibit actors from exploiting children's information means that the Data Protection Law doesn't currently prevent educational websites from. Então ele está batendo nessa palavra exploiting, que significa o quê? Explorando. Tá? Explorar. Será que a letra A, ignorar a opinião? Não é ignorar. Letra B, addressing children's needs and challenges. O que significa isso? Endereçando as necessidades das crianças e desafios.
o texto não fala sobre necessidade das crianças. Olha a letra C. Taking unfair advantage of children's data. Tomar uma vantagem injusta das informações das crianças. A resposta da questão 49 é a letra C. Exploiting, explorando. Tomar vantagem. Combinou. Beleza? E por último, 50, questão 50. In the fragment of paragraph 7, lawmakers should amend the law to establish comprehensive child data protection rules. The word should, vamos lá, falar do should, indicates, galera, o should é o que nós chamamos de modal verb em inglês. E ele passa uma ideia de deve, que tem basicamente dois contextos. O primeiro, de uma probabilidade alta. Então eu posso falar, por exemplo, amanhã deve chover. Eu uso o should nesse aspecto. E uma sugestão que pode ser uma sugestão tão forte que vira uma obrigação. Então, a letra C eu tenho o quê? Obligation. Essa é a resposta do should. Tá aí, galera. Essa foi a correção. Espero que tenha ficado claro, né? Se vocês tiverem eventuais dúvidas adicionais, eu estou aqui para ajudá-los. Eu acho que dava para ter tirado, né, comparando com outras provas, não só de concurso, mas também de outras provas que, né, pedem o inglês em termos de proficiência para realmente checar se os alunos têm um conhecimento do inglês. Foi uma prova que, ao meu ver, dava para ter conseguido um bom resultado, tá? É claro que as pessoas que não estudaram as estruturas que foram pedidas podem ter tido algum tipo de falta de sorte, o que faz parte, mas eu acho que de maneira geral dava para ter. Agora, vale a pena falar o seguinte: a importância dessa parte do inglês, de ter sido um inglês de certa forma acessível, gente, são 10 questões, isso corresponde a 20% da prova. Se você consegue ter um conhecimento bacana do inglês em relação a 20% da prova, você já larga de cara com 20% da sua nota, né, de corpo da sua nota. E eu tenho certeza que quando vai para as cabeças, em termos de ranking aí dos candidatos, o meu sentimento é que muita gente pode aí ter se arrependido de não ter dado um gás ou poderia ter dado um gás e não deu, né? Se você gostou desse conteúdo, por favor, dê um like, né? Comente aí o que você achou. A gente está aqui para ajudar e a gente se vê nos próximos vídeos. Vai por mim.